Plantão urgente no Vasco da Gama na noite desta terça-feira. Isso porque a Justiça do Rio de Janeiro aceitou um pedido da 777 Carioca e afastou o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, do controle da SAF do Gigante da Colina. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. É um plantão urgente, eu tô gravando esse vídeo aqui de última hora pra vocês. Eu vou pedir pra vocês, galera, quem quiser ajudar meu trabalho, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho também aí, clicar no botão de hypar, que é sempre muito importante. Agora vamos lá, vamos para os assuntos mais importantes que a gente tem pra falar, pessoal, que é sobre esse assunto de Pedrinho. Cara, que situação, né? O vascaíno, ele não tem uma paz em nenhum momento. Então vamos lá, vamos ler, eu separei algumas matérias aqui pra gente poder debater e ler e entender essa situação toda que tá acontecendo dentro dos bastidores do Vasco da Gama. E inclusive isso pode prejudicar, obviamente, a venda da SAF do Vasco para Marcos Faria Lamáquia, que estava muito bem encaminhado. Vamos lá. Atenção, primeira informação foi dada pelo Lauro Jardim, tá? Colunista lá do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Atenção, Justiça afasta Pedrinho, Cristiano Campos e Felipe Elias, integrante do Conselho de Administração da SAF do Vasco da Gama. A decisão atendeu a um pedido da 777 Carioca e teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. A juíza Caroline Fonseca determinou que a administração da SAF seja exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. Vamos falar já já quem é essa Samantha Longo. A decisão também determina que qualquer negociação que está acontecendo agora da venda da SAF do Vasco, como eu falei para vocês, vai prejudicar, conte com a participação da 777 Carioca. Então quer dizer, caso o Vasco queira vender essa SAF aí pro Marcos Faria Lamáquia, agora vai ter que também ter a participação da 777 Carioca. A autorização do Tribunal Arbitral e também da Justiça do Rio de Janeiro. Em resumo, agora o Vasco da Gama e o potencial interessado em comprar a SAF do Vasco vão ter que sentar na mesa e negociar também com a 777 Carioca, né, basicamente. Aí tá aqui a matéria completa no Globo Esporte, pessoal, vamos lá. Justiça afasta Pedrinho do comando da SAF do Vasco e nomeia interventora. Samantha Longo, foi nomeada como a interventora do processo. Pedrinho e outros dois integrantes do Conselho da SAF do Vasco foram afastados de seus cargos no quadro societário do futebol vascaíno. Em uma decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a juíza Caroline Fonseca atendeu ao pedido formulado pela 777 Carioca e teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Com isso, Pedrinho perde o seu poder sobre a SAF do Vasco da Gama. Além do presidente do Vasco, os conselheiros Cristiano Stockler Campos e Felipe Elias também foram afastados do Conselho de Administração da SAF. A advogada e ex-diretora jurídica da SAF, Samantha Longo, ex-diretora jurídica da CBF, tá? Olha aí, hein? Samantha Longo será a interventora da SAF. Samantha vira a gestora e precisa adotar, no prazo de 60 dias, as providências necessárias ao restabelecimento das regularidades dos processos de governança, da transparência, da prestação de contas e também da circulação de informações entre os órgãos sociais da campanha, devendo apresentar relatórios a cada 15 dias para a supervisão deste juízo, aponta o documento. Lembrando que essa informação foi publicada primeiramente, obviamente, pelo colunista Lauro Jardim, lá do jornal O Globo. A decisão, pessoal, a juíza afirma que, ao parecer do Conselho Fiscal da SAF, publicado no último balanço, identificou falhas graves de governança corporativa, deficiência de controles internos e também limitações ao exercício de fiscalizações. E inclusive teve também aquele episódio das denúncias do atacante Jean David, lá do Chile, que foi abordado na decisão, tá? Então, cara, que situação!
Em sua fundamentação, informa que o recente parecer emitido pelo Conselho Fiscal da SAF no dia 30 de 4 de 2026, no que tange as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025, identificou graves falhas de governança corporativa, deficiência de controles internos, limitações ao exercício da atividade fiscalizatória, ausência de aprovação formal de atos societários irrelevantes diante da informação do Conselho Fiscal sobre práticas coercitivas na contratação de atletas. Está magistrada no exercício do poder geral de cautela. Realizou breve busca na internet e constatou denúncia grave do atleta Jean David realizado no dia 30 de 1 de 2026 acerca da exigência de pagamento de comissão a terceiros sobre a ameaça de não participação. Tá citando o documento. Jean David, atacante chileno, deixou o Vasco aí no fim de 2025, mas afirmou que uma das razões da sua passagem que foi ruim, né, pelo futebol brasileiro, foi a ameaça que ele recebeu, cobrando que ele pagasse as comissões da própria transferência do Toluca para o Vasco da Gama. A transferência ocorreu em agosto de 2024, tá? Inclusive foi jogador contratado pelo Marcelo Santana naquela época. Aconteceram algumas coisas e percebi que pessoas dos dois clubes, Toluca e Vasco, estavam envolvidas. Outros jogadores do Vasco me disseram a mesma coisa. Eles foram ameaçados de que se não pagassem comissão, não jogariam. Talvez seja por isso que o Vasco lute contra o rebaixamento a tempo. Inclusive, essa fala aí foi do Jean David, tá? Que completou. É uma longa história. Quando eu jogava no Toluca, tive opções para ir para outro clube no México, mas a diretoria não queria que eu reforçasse outro time no mesmo país. E meu salário era muito alto para uma renovação. Então surgiu a proposta do Vasco, mas o único obstáculo era que outra pessoa que não fosse meu agente precisava me levar até lá. Pediram para eu não me envolver nas negociações por causa da comissão e tudo mais. Eu disse que tudo bem, sem problemas, que conversaria com meu agente, que disse não ter problema nenhum, mas que queria revisar os contratos para garantir que não havia nada suspeito. Fui até lá, disse quanto eu queria ganhar, até então tudo estava em ordem. 2 meses depois de chegar ao Rio de Janeiro, essa pessoa que me levou até lá entrou em contato comigo e disse: "Ei, sabe de uma coisa? Agora você tem que pagar uma comissão." Eu disse: "Comissão por quê? Que história é essa? Como funciona?" Cara, que situação, né? Então, basicamente, essa ação que entraram aí é muito por conta dessa ação que foi aí do Jean David, jogador contratado pelo Vasco aí no início de 2025. Tem a Samantha Longo, né? Tô falando o nome dela errado toda hora. Eu tô nervoso, galera, porque é uma situação tão complicada no Vasco que eu particularmente tô chateado, obviamente. É uma situação grave que tá acontecendo no Vasco da Gama nesse momento. Acaba atrapalhando contratações do Vasco, especulações, mercado da bola e tudo mais. E tá aqui, ó. Quem é Samantha Mendes Longo? A advogada Samantha Mendes Longo é um dos nomes mais respeitados do Brasil nas áreas de recuperação judicial, reestruturação empresarial, insolvência, mediação e governança corporativa. Com mais de 2 décadas de atuação jurídica, participou de alguns dos mais relevantes processos de recuperação empresarial do país, além de ocupar posições de destaque em instituições nacionais ligadas ao judiciário e à advocacia. Entre suas principais credenciais estão ex-diretora jurídica da CBF, membro do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, né? Integrante do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, ex-conselheira da OAB do RJ, professora, palestrante, enfim, um monte de coisa ela é formada, ela já fez e tudo mais. Agora, Samantha Longo foi nomeada como gestora/interventora judicial da Vasco SAF, por decisão, inclusive, da TJRJ, proferida pela juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca, no âmbito da ação cautelar movida pela 777 Carioca, contra o Clube de Regatas Vasco da Gama e também a Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, que é o Vasco da Gama aí, SAF, né? Que situação? A escolha de Samantha chama atenção pelo seu histórico de atuação em casos de alta complexidade jurídica e empresarial, tá? Envolvendo governança, administração de crises e processo de reestruturação financeira. A partir de agora, ela passa a ocupar um papel central em um dos momentos mais delicados e importantes da história recente da Vasco SAF. Que situação, cara? Informação dada aí pelo podcast Cruz Maltino, né? A matéria que foi feita aí por eles.
Que situação, tá? Que situação, tá tudo aqui pra vocês, li a matéria toda completa pra vocês, decisão impactante, né, nessa SAF do Vasco da Gama. Cara, que loucura, galera, sinceramente, a vontade que dá é de sentar aqui e chorar, porque a gente não vê uma salvação no Vasco, né? A gente, pelo menos na maioria, o torcedor vascaíno via uma salvação no Vasco em relação à situação da venda da SAF pro Marcos Faria Lamarck. Com essa situação toda aqui agora, muito provavelmente isso não vai acontecer, né? E agora a gente tem que aguardar qual vai ser as próximas novidades, o que vai acontecer. Fato é, o corpo jurídico do Vasco, ele é muito bom, né? É muito bom, inclusive, é bastante elogiado também, né, por muitas pessoas. E agora a situação é essa. Fato é, para a venda da SAF do Vasco agora ser vendida para o Marcos Faria Lamarck, vai ter que sentar na mesa lá o Lamarck com a 777 Carioca para poder debater valores, enfim, toda essa situação. Cara, que dor de cabeça pro torcedor vascaíno. Numa noite de terça-feira que tava tudo na paz, pelo menos, né? Lógico que a gente tava ansioso pra contratação do De Ossa, né, fechar e tudo mais, mas por agora, cara, que situação. Que situação complicadíssima que o Vasco agora se encontra. Desesperador, tá? Desesperador na minha opinião. Deixa sua opinião aqui embaixo, o que você acha? Você é de acordo com essa situação? Você é contra? O que você acha aí, pessoal? Comenta aqui embaixo. Eu vou dar uma estudada melhor em relação a isso. No vídeo das 6 horas da manhã eu trago aí pra vocês mais novidades sobre isso, tá? Mas de agora, de coração, eu particularmente tô sem palavras. Tô chateado porque a gente quer ver um Vasco da Gama mais forte cada dia, mas a política do Vasco é podre, né? A gente não sabe nem quem tá ali sentado nas cadeiras do Vasco da Gama, né? Eu, particularmente, sou torcedor, não tenho informação nenhuma de ninguém, né? Eu vejo as notícias como você, torcedor vascaíno, também vê. Então, eu sou um torcedor que repassa a informação pra você. Tô nessa mesma situação que vocês, desesperado, né, com medo do que vai acontecer no futuro do Vasco da Gama. Tá acontecendo o mercado da bola do Vasco, isso vai prejudicar o mercado da bola. Talvez a contratação do De Ossa, que estava muito próximo de acontecer, não vai acontecer mais, né? A venda da SAF do Vasco talvez não aconteça mais também. Cara, é uma situação muito complicada. Eu acabei cortando o vídeo, pessoal, peço desculpa, mas é uma situação muito complicada que a gente tá vivendo aqui agora. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que vai ter de mais atualizações, de mais informações e tudo mais, beleza? Caso você queira ajudar o meu trabalho aí, se inscrevendo, deixando seu like aí, eu trago informações todos os dias, de manhã, de tarde, aí pra todos vocês aqui no canal. Tamo junto, galera, fique com Deus aí, ative o sininho pra receber notificação de cada vídeo novo no canal que a gente postar também, tá? Fique com Deus, galera, tamo junto. Mais atualizações eu trago pra vocês aí.